busquemos comunhão com os planos mais sutis, compondo esse muro de energias mentais através da prece. Fechem os olhinhos da carne e temporariamente desliguem o canal Terra. Componham na tela mental uma figura humana, de aspecto, porém divina, em se falando de manifestação. Jesus. Mostrem-se a Ele. Digam mentalmente: eis-me aqui, Jesus. Sei que segues comigo passo a passo na estrada da vida. Ouço falar de ti, até por vezes falo. Leio acerca dos teus exemplos nas Escrituras. Porém, como raramente desligo-me dos ruídos temporários deste mundo de vibrações densas e me lembro de ti. Faze, Mestre, do encontro desta noite aquele reencontro inesquecível. Quem sabe seja esta gota que vai penetrar intimamente a minha garganta espiritual e caindo no solo do meu coração, acordar o meu ser interior, para que ele tenha consciência, doravante, de que estás comigo, sempre, de que jamais estive só. A seguir, tomem ciência de que estamos aqui, numa das infindas e numerosas casas do Senhor. Ela recebe aqui, a casa, a denominação de centro espírita, mas lá fora, outros nomes têm: salão, igreja, sinagoga, templo, santuário, não importa o rótulo. O que interessa em verdade é que a porta do nosso coração espiritual se abra a ti, porque em se abrindo, na vã condição de imaginarmos que estás a entrar, é que te mostras. E aí tomamos ciências de que em quaisquer casas onde os corações se reúnem em busca de ti, te fazes presentes. Iniciamos sempre, Mestre, com a prece que nos ensinastes. Ela traz no seu conteúdo as nossas necessidades, além de, conforme aprendemos contigo, nos envolver em vibrações sutis, quase divinas. E neste banho de amor que ela nos proporciona, sentimos-nos ainda mais próximos e íntimos da tua pessoa. Pai nosso, que estais nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois é teu todo o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje, nós estamos penetrando num outro departamento de conhecimento da doutrina espírita. Conforme repetiremos, está ele na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a nossa obra mater, obra-mãe. Dela nascem os outros 4 que formam o Pentateuco Espírita. As leis morais. E sem dúvida é um capítulo interessantíssimo, rico de informações, e hoje mesmo eu vou também repetir que as leis de Deus
são o roteiro da verdadeira felicidade para quem quer sair do estágio em que nós estamos, de provas e expiações, e transformar essa felicidade que desconhecemos numa realidade da sua própria vida. A partir de hoje, nas próximas conversas, estaremos a tecer considerações em torno das leis de Deus. E abriremos, lembrando que na Idade Média, a religião é quem dava as ordens. A ciência estava calada e a filosofia praticamente inexistia. Ai do pensador que ousasse opor-se ao poder vigente, tinha a vida colocada em risco. Felizmente, a Inquisição que então vigorava teve um tempo de vida bem menor do que aquele que imaginava que iria ter. Os tempos avançaram e nos séculos seguintes, principalmente no século XIX, os avanços da ciência, que trabalhava em cima das mudanças e transformações que acontecem na matéria, foi tal que a situação se inverteu. A partir daí, neste período, era a ciência quem dominava os pensamentos e quem ditava as regras do comportamento, principalmente na área da intelectualidade. Quando isso cedeu, os cientistas riam dos religiosos e a religião, em contrapartida, excomungava os cientistas, dizendo que aquelas descobertas vinham contra os anseios de Deus e que, portanto, eram pecaminosas. Porém, o tempo não para, não se detém, continua passando. E hoje, vencidos quantos quartéis na cronologia da Terra, nós ainda vemos que ciência e religião, principalmente, estão numa guerra, num combate que parece nunca terminar, porque os homens não perceberam ainda que a verdade é uma só, e que ciência, filosofia e religião nada mais são do que a percepção sob ângulos diferentes de uma mesma realidade. O Espiritismo, nós iremos constatar, tem, dentre outras maravilhas e preciosidades, esta: acrescentar ao seu rol de novidades. Visto como um triângulo equilátero, eu não sou muito bom em matemática, por isso que eu fui para a medicina, mas eu ainda me lembro bem que triângulo equilátero é o que tem os três lados iguais. Não há lado maior nem menor. Pois bem, podemos visualizar, imaginando a nossa doutrina, como um triângulo de três lados iguais. Triângulos que representam forças atuantes, vivas, que interagem uma sobre a outra. No meio desse triângulo, imagine uma esfera que tem toda a verdade nela representada. Ora, se dermos o nome a um dos lados de ciência, entendendo-o como uma lente de observação, o que a ciência é, afinal é através da ciência que nós observamos, experimentamos as coisas da matéria. Se chamarmos a filosofia como uma outra lente de observação, com características que lhe são particulares e peculiares, afinal, filosofar não é perguntar. Quando se olha para o céu e se observa as estrelas, e surgem as perguntas: será que lá estão mundos habitáveis ou não? Quando nos posicionamos diante do esquife, onde está o corpo de um aparente morto, alguém que recém saiu da forma, não nos surgem perguntas? Será que tudo termina ali ou há continuidade? Essas perguntas mais profundas, que fogem do rol das questiúnculas do dia a dia, nós chamamos de filosóficas. E finalmente, a religião. Ora, depois que nós adquirimos os conhecimentos que a filosofia provoca pelas perguntas que nós fazemos, e que testamos pela ciência, onde experimentamos para sabermos se é verdade ou não, nós iremos usar esses conhecimentos testados
mostrando comportamentos novos. O nosso modo de ser e de agir não será mais o mesmo. Se alguém não me entendeu, eu vou correr para um exemplo prático. Nas minhas aulas de higiene, na primeira vez o professor trouxe uma água limpa, aparentemente, e disse: essa água está cheia de bichinho. Como eu sou um dos São Tomés encarnados, eu disse: quero ver para crer. Aí ele mostrou, disse: eu não vejo bichinho nenhum. Movimentou o líquido, e aí tirou um pouquinho dele, pôs numa lâmpada e trouxe um microscópio. Quando eu olhei, eu fiquei assustado e perguntei: professor, de onde veio essa turminha que está ali se movimentando de um lado para o outro? Aí ele disse: sabe por que eu fiz isso com você e com vocês? Para que vocês aprendam a lavar as mãos todas as vezes que tocarem uma água. Não importa se vocês viram bichinhos nela ou não viram. Nós não fizemos a pergunta porque ele, como professor, já chegou com a resposta. Mas hoje eu aprendi que eu tenho que lavar as mãos todas as vezes que eu manuseio ou manipulo substâncias que possam estar contaminadas. Ora, falei de ciência e falei do uso desse conhecimento. Hoje eu e todos que estão aqui, não tenho dúvida que não há exceção nessa regra, lavamos as mãos nessas circunstâncias. Notem que através desse exemplo simplório, nós entendemos qual é a importância da ciência. A ciência vem para que o ser vivo, através dela, experimente, faça os testes e depois use. Como estávamos a falar da verdade, aquela esfera dentro de um triângulo equilátero, lembrem, ciência que é pesquisa, filosofia que é questionamento, perguntas que surgem da intimidade do ser, em função do contato com o mundo que o envolve, e religião são três lentes de observação. Uma fala das coisas da terra, a ciência, outra leva o homem a admirar e acordar para as realidades não só da terra, mas também do céu. E finalmente a religião faz a ligação, religa as coisas da terra e as coisas do céu. Por isso a nossa doutrina pode ser muito bem entendida como esse triângulo de três lados iguais. Para nós não há nessa divisão ciência, filosofia e religião algo mais importante. Até eu diria, no momento, a religião se sobressai. As circunstâncias delineiam que lado do triângulo deve ser, naquelas circunstâncias em questão, levado em consideração, prioritário. No momento, a Terra precisa mais de evangelho, porque o lado da pesquisa e da ciência cresceu demais. Nós vimos que o ser evolui moral e intelectualmente, e que o intelecto nosso avançou além dos limites possíveis, enquanto a moral ficou retida lá atrás. Por isso o evangelho agora está sendo pregado em todas as línguas, para todas as raças, em todas as geografias, para todos os desejos particulares, para que ninguém possa arvorar em defesa própria que não chegou até ele a verdade do jeito que ele gostaria, para que o homem perceba que nesses tempos todos corridos, esses três aspectos da verdade, ciência, filosofia e religião, estiveram presentes na Terra. Se não os entendemos e não os conjugamos adequadamente, foi produto das nossas limitações do momento. Mas é hora de nós entendermos e percebermos o que este capítulo vai nos mostrar, que os três lados da vida, ciência, filosofia e religião, da história, ciência, filosofia e religião, têm o mesmo peso. Basta que nós proporcionemos a eles o devido casamento e eles conviverão de tal forma que o crescimento de um irá contribuir para com o crescimento do outro. E não como foi no passado, onde muitos imaginavam que se a ciência tomasse conta do homem, ele deixaria Deus de lado. A religião seria banida da terra. Noutra época em que o homem tentou empurrar afrontosamente Deus para dentro do homem, como se Deus viesse de fora para dentro. Nada disso. Naquelas fases, a filosofia, conforme já acentuamos, calou-se. Por que perguntar quando você não pode testar para chegar na resposta? Naturalmente, os nossos espíritos deixaram
desses questionamentos da área da filosofia. E hoje, com o Espiritismo, nós vamos perceber o quanto isso é importante. Para fechar essa introdução, gravem: ciência, filosofia e religião são três aspectos através dos quais o ser observa a verdade. São, em síntese, uma só realidade. É como se três indivíduos estivessem observando o mesmo fato, cada um de uma posição, e o indivíduo não se mostrasse no todo com as mesmas características. Cada um descreveria a parte que ele observa. É hora de juntarmos essas experiências para que o homem aproveite este momento em que a nossa humanidade está prestes, nesse milênio do mentalismo, a entender a verdadeira unidade e, como mais à frente diremos, aprender a observar através da diversidade essa unidade de que é composto todo o universo. Para que isto tudo venha a ser entendido por nós devidamente, é que hoje nós vamos adentrar o que já dissemos há pouco, a parte terceira do Livro dos Espíritos, que tem por título As Leis Morais. E lá Kardec, antes de entrar propriamente dito no tema, faz algumas preliminares, uma introdução, até para que a gente entre no capítulo e o entenda com mais facilidade. Primeiro, entender o que é lei e para que serve. Até porque, por experiência pessoal, falou em lei, a gente reage. Normalmente, quando o indivíduo diz, você chega na casa espírita ou em quaisquer outras casas semelhantes e assiste uma vez à vontade, outra bem recebido, na terceira sai encantado. Na quinta ou na sexta, quando o indivíduo é convidado para alguma tarefa, aí começam a surgir as regras. E a pessoa reage dizendo, puxa, estava muito bom, agora estão começando a se mostrar. Nós ainda temos, por falta de disciplina e educação espiritual, esse comportamento diante de regras, porque não percebemos ainda que a razão de ser de normas, regras, leis, são facilitar o convívio do ser em separado, em comum, em sociedade. Lembrem das leis de trânsito. Embora o exemplo não sirva para todos, muitos vão aproveitar. Aquele tal de semáforo, com 3 cores no cruzamento das ruas, um diz vá em frente, o outro aguarde e o outro detenha-se. Ora, com aquele simples objeto que utiliza-se a luz como meio de sinalização, nós podemos usar encruzilhadas onde milhares de carros passam por ela durante um dia, e se todos respeitarem as regras, não acontecerá acidente. Infelizmente, pelos índices que a gente percebe, nem todos respeitam. Aí não é problema da lei, é do leitor. Notem a importância da lei. E eu sempre venho para exemplos simples, porque depois eu jogo isso para uma visão mais ampla e profunda. Transfiram esse pensamento simples para a realidade cósmica. Todas as leis que nós vamos estudar a partir de agora, sob o enfoque espírita, são regras para que nós, cidadãos siderais, que estamos temporariamente passando pela escola Terra, possamos nos movimentar nesse universo e ninguém peça a carteirinha dizendo, olha, daqui para frente você não pode passar, porque de onde você veio, eles ainda não conhecem as regras todas e os que conhecem não cumprem. As leis divinas são essas normas de vida que nós vamos estudar detalhadamente para que cada um, a partir do contato com elas e o devido entendimento, ao sair do corpo durante a noite, tanto quanto no corpo durante o dia, possa se locomover, sem que lhe ponham limites nos espaços que ele possa e queira visitar. Aí sim ele começa com a primeira pergunta, que é lei natural? Até para que nós, todas as vezes que pensemos em Deus, associemo-lo à natureza. Nós temos uma tendência a colocar Jesus como alguém que só chega até nós na hora da prece. E Deus como, embora o chamemos de onipresente, alguém que também está apartado da natureza.
com um pouquinho mais de profundidade dos nossos entendimentos, nós vamos, como já vos disse, observar Deus através da diversidade. Deus é onipresente. Se é onipresente, não pode estar ausente de nada. Por isso, natureza e Deus estão conjuntamente presentes. Não há como separá-los. Até poderia dizer, para facilitar o entendimento e a gravação, que a natureza é a manifestação de Deus na nossa faixa da matéria densa. Não há como apartar e separar um do outro. E numa das primeiras perguntas desse capítulo sobre as leis morais, Kardec quer saber. Ele pergunta aos espíritos: as leis naturais são as leis de Deus? E os espíritos: sim, Kardec, sim. Falou em natural, é que vem da natureza. E a natureza tem como autor Deus. Portanto, todas as leis que regem os mundos espirituais, todas as leis que regem o nosso comportamento moral na Terra e em quaisquer outros mundos, todas as leis que regem os fenômenos materiais que nós estudamos na escola, na física, na química, na biologia, nascem das leis divinas, e se forem leis naturais, não adulteradas pela ciência humana, são leis de Deus. Aí eu aprendi, quando li esta questão, que todas as leis, desde que devidamente comprovadas pela ciência como sendo verdadeiras, têm que estar incluídas e designadas como sendo leis de Deus. Aí a segunda pergunta que surge, óbvia, é aquela: mas por que lei? Aonde a gente vai tem regra. É regra para tomar banho, é regra no trânsito, é regra na casa espírita, é regra na escola. Ora, por que tanta regra? Aí Kardec fez a pergunta e os espíritos responderam: ora, se você conhecer as leis naturais ou leis divinas, terá o roteiro da verdadeira felicidade. E em as conhecendo, você saberá o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve fazer. Só não esqueçam que essas leis morais referem-se ao espírito. As leis da matéria também estão inseridas e incluídas nas leis divinas. Mas tudo aqui trata do espírito. Por isso, muitas vezes, entram em choque as nossas posições momentâneas, os nossos desejos imediatos. Eu quero algo que é bom para o corpo, mas que, sendo bom para o corpo, não é bom para o espírito. E a lei de Deus é perfeita, é completa, é plena, não muda, é sempre a mesma. Se num momento qualquer o que eu peço atende um lado e desatende o outro, é porque aquilo não é uma lei natural, não é uma lei divina. Nós vamos ver que não é tão difícil na prática identificarmos, através das circunstâncias, se aquilo vem de Deus ou não vem. Porém, antes é bom classificarmos essas doenças, caracterizando-as, porque as leis de Deus têm algumas características que permitem que nós as identifiquemos, que as reconheçamos. Uma eu já disse, e a mais importante, ela é imutável. Só que quando nós afirmamos que a lei de Deus é imutável, que não muda, portanto, é difícil usar esse conhecimento, até porque a nossa visão e as nossas percepções, além dos entendimentos, são temporárias. Como eu posso afirmar que algo é imutável se a minha mente trabalha num espaço de tempo pequeno? Não tenho ainda um aparelho psíquico que me permita utilizar esse tipo de conhecimento. Mas eles dizem que quando eu estou trabalhando em conformidade com a lei de Deus, um outro aparelho que todos temos dentro de nós, aparelho onde elas estão inscritas, passa a atuar. E esse aparelho é tão sensível que, mesmo sendo analfabeto, ele mostra ao indivíduo se ele está trabalhando de acordo com as leis ou não. Esse aparelhinho, que para mim é um tribunal, chamam os espíritos e os psicólogos de consciência. Há em nós esse tribunal, consciência, e na consciência estão inscritas todas as leis divinas. O que eu estou falando é muito importante e eu vou repetir porque é importante demais.
Eu estou dizendo que todas as leis que nós temos que conhecer estão guardadas dentro de nós. Vou até usar um termo que eu gosto muito. Cada um de nós somos uma biblioteca ambulante da verdade, porque as leis de Deus são essa verdade que estavam dentro do triângulo equilátero, naquela esfera. Todos nós trazemos desde a nossa criação a verdade dentro de nós. Lá na lei do progresso, nós vamos deixar claro que evoluir não é se empanturrar com coisas de fora e pôr para dentro, não. Se isso trouxesse evolução, eu que tenho que ler para passar para vocês, estaria lá em cima. Estamos todos no mesmo degrau. Evoluir é pôr para fora esta verdade que está latente dentro de nós, que é a vida, senão uma escola onde a ciência prevalece de experimentação, onde essa verdade que palpita na nossa intimidade é posta à prova. E em função dos fatos, acontecimentos que a vida nos traz, é que eles provocados saem, se mostram. Até eu poderia dizer, sem medo de errar, espírito puro, como Jesus, como Sai Baba, como foram Krishna, Rama e outros que passaram pela terra, são todos aqueles que já manifestam a verdade que traziam dentro de si, manifestam conscientemente. Eu estou dando ciência a vocês de que a verdade está aqui, está em vocês, mas não tenho consciência disso ainda. À medida que eu vou experimentando na estrada da vida, é que ela vai saindo para fora, e quando eu vou tendo conhecimento dela no meu comportamento do dia a dia, é que ela se torna consciente. Eles estão nos ensinando isto que é extremamente importante. A verdade está dentro de nós. Por isso os orientais não se preocupam como nós em ler e ler. Hoje nós temos uma literatura espírita farta, nem toda indicada por nós, mas temos livros excelentes. Os espíritos têm se empenhado num português escorreito e diferenciado em nos trazer mensagens de cunho moral elevadíssimas. Só que é bom que o indivíduo deixe um tempo para ler e um outro tempo até maior para experimentar. Pouca leitura com muita experimentação torna o pouco consciente. Muita leitura com pouca experimentação torna o indivíduo culto, bom falador, bom orador, bom conversador, mas na hora que a enxada passa por ele, ele não percebe. Nós vimos aqui que conhecer não é ser. Hoje, com a televisão, com o computador, com os recursos eletrônicos, o conhecimento está à nossa disposição. Até muita gente não entendeu e trata o computador como um órgão ligado diretamente a ele. Não, o computador veio como um acompanhante servo para que seja devidamente utilizado. Muitas informações que até ontem nós tínhamos que guardar aqui na nossa memória, agora ele guarda para nós. Use-o devidamente, não abuse. Tudo isso vem desses conceitos que nós estamos entrando de lei. As leis são exatamente para que a gente aplique, não só no lado espiritual, como veremos nas próximas conversas, mas primeiramente no dia a dia. São regras comportamentais que fazem com que a gente aprenda a usá-las devidamente no nosso dia a dia. Até porque é muito perigoso, e isso acontece no meio, não na doutrina espírita. Os transcendentais, os cósmicos, aqueles que leem outras doutrinas, fazem uma salada mista, não entendem e ficam tão envolvidos num futuro, caem da realidade da religião para os arcanos da mitologia e ficam sonhando com um mundo que só na cabecinha deles um dia vai realmente se configurar. Tome cuidado. Por isso os orientais dizem, pouca leitura, entendam-na, repitam-na, para que a vibração daquela informação mexa com a informação que está lá na tua biblioteca interior. E quando ela começa a vibrar, reverbera, chega no físico, faça o teste, ou seja, viva. Para que a gente entenda a importância dessas pequenas frases, tudo nasce e brota do conceito de que
os três lados do triângulo, ciência, filosofia e religião, têm o mesmo poder. Devem se conjugar e se abraçar, não disputando, não medindo, mas conjugando forças. Pergunta ainda Kardec aos espíritos: essas leis divinas são as mesmas em todos os mundos? Sim. Se elas são imutáveis, não mudam, o tempo e o local não farão diferença. Mas sabemos que temos nós leis humanas, leis criadas pelo homem, que é um ser que mal saiu do estado primitivo. Até nós já vimos que não poderíamos estar nos chamando com tanta empolgação como nós chamamos de seres humanos. Nós ainda não estamos agindo como seres humanos. O ser humano é aquele que tem consciência da existência de Deus, que já se individualizou. É aquele que olha para as estrelas e o coração se enternece, porque lá nessa conversa telepática, ele muitas vezes tem seus companheiros de outras instâncias. Quando pousa ao olhar numa flor, também se enternece, porque captando o perfume e percebendo a sua coloração, lembra de Deus e diz: ó Pai, que maravilha, pintastes essa belezinha, destes a ela um perfume especial, para que quando eu passasse por ela, houvesse esse reencontro através de alguns sentidos. Esse é o indivíduo que está tendo a percepção da divindade através da diversidade. Por isso é bom saber que à medida que o ser evolui, embora as leis de Deus sejam sempre as mesmas, ele vai tendo uma percepção cada vez mais profunda, mais clara e mais completa. Conclusão imediata que a gente tira do que eu acabei de falar, que é lógico. É lógico, uma criança não entende tão bem quanto nós espiritismo. À medida que ela for crescendo, se for uma criança normal, ela vai entendendo cada vez mais. Até que nós, daqui a alguns anos, entenderemos bem mais do que entendemos agora. Isso acontece em relação às leis divinas. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele penetra, mais ele se aprofunda. No Livro dos Espíritos está bem claro que os espíritos puros, aqueles que já se liberaram das encarnações, que não reencarnam mais, que já passaram pelo estágio pelo qual estamos passando, esses conhecem a lei plenamente, ou seja, manifestam completamente a verdade que trazem na sua intimidade. Nós ainda não. Nós estamos nos alfabetizando. A Terra, que está saindo recém dessa etapa de provas e expiações, está mal saindo dessa etapa onde o espírito se alfabetiza. Nós estamos no ABCD do espírito, juntando as letras, mal percebemos que a imortalidade é uma realidade. Nos outros corpos, no último, provavelmente, a reencarnação não fazia a pauta dos nossos conhecimentos conscientes. Agora ela entrou e dela nós tomamos consciência. Isso para que a gente deixe claro que à medida que o espírito evolui, cresce, aprende, ele vai tendo cada vez mais uma compreensão mais completa, mais ampla e mais profunda das leis de Deus. Não são as leis que mudam, elas são sempre as mesmas. O nosso entendimento e percepção delas é que se modifica de acordo com o nosso aparelho de percepção e a nossa capacidade de entendimento. Quantas vezes eu já ouvi espíritas dizerem que o espiritismo traz toda a verdade, que se nós pegarmos o Pentateuco, colocarmos no braço e sairmos a fazer uma viagem cósmica, não importa em que planeta, nós teríamos todos os conteúdos nele contido. Não é verdade. Não é verdade. E nós vamos estudar momentos da doutrina onde o Kardec deixa claro: a nossa doutrina nasceu de fato, vocês sabem disso? Os primeiros momentos da doutrina espírita foram em Aidesville, onde duas meninas, numa casa, num condado, começaram a perceber rapes batidas. Aquilo, no Norte América, chamou a atenção dos curiosos e depois dos cientistas. Aqueles foram os primeiros fatos que chamaram a atenção para a realidade de algo que está além da realidade perceptível e visível no mundo da matéria, e que diziam que alguma coisa estranha até então estava acontecendo. Foi observando fatos como aquele, outros que lhe seguiram depois, que Kardec compôs
as bases da doutrina espírita. Não criou porque as leis já existiam. Ele apenas foi um cientista que teve a capacidade de acordar-se com os fatos e depois, observando aqueles e outros similares, compor as regras da nossa doutrina espírita. Ora, uma doutrina como a nossa, que nasce como ciência, observando fatos, que compõe as suas regras como uma verdadeira ciência, pois os princípios da doutrina, que já declinaremos, todos estão de acordo com as leis de Deus, não poderia correr o risco de ficar detida no meio do caminho, e isso acontecerá se os espíritas acharem que nós já temos tudo pronto e que é só decorar o Pentateuco que nós chegaremos à condição de espírito puro. Não. Kardec oportunamente disse: se nós percebermos que o Espiritismo cometeu um engano em algum ponto, porque a ciência comprovou de maneira diferente, modifiquem aquele ponto, não joguem tudo fora. Disse mais: a doutrina tem que ser evolucionista, já que é universalista. E se uma nova verdade surgir, e algo nela contradiga esta verdade, uma vez devidamente confirmada, que ela se modifique. Somente com essa abertura mental o Espiritismo irá sobreviver. O Espiritismo não combina com aqueles que têm ainda uma posição ortodoxa. Não achem que aqui nós temos todos os conhecimentos da doutrina. Aqui está uma base que ninguém mexeu e ninguém vai mexer por muito tempo. Mas é apenas a estrutura de um edifício que vai aumentar muito. À medida que nós formos aprendendo, reaprendendo, ampliando a nossa capacidade de entendimento, acreditem, a nossa doutrina daqui a pouco vai ter o 6º, o 7º, o 8º, não sabemos quantos livros. Quem sabe um dia, daqui a muitos corpos, nós estamos ainda na doutrina espírita, visitando uma biblioteca e até comentando entre nós: pois é, lembram daquela primeira vez, por volta do ano 2000, eram apenas 5 os livros da verdade. E este conceito que nós estamos dando, para abrir a cabeça daqueles que acham que a verdade não pode ser tocada, é muito importante. Como falar das regras divinas, se o indivíduo acha que o livrinho dele é sagrado e que ali tem toda a verdade? Como avançar além dos muros dos preconceitos, quando as pessoas chegam aqui com as ideias prontas, dizendo: não, até aqui eu aceito, daqui eu não estou disposto a tolerar. Esta visão que a doutrina das leis de Deus vai abrir e muito as nossas portas mentais, vai derrubar muitas cercas e muitos preconceitos vão se diluir. Ela não vai combatê-los. O conhecimento da verdade fará com que a ignorância naturalmente se desfaça, e essa abertura que até ontem era forçada vai acontecer naturalmente. Kardec, num certo momento dos seus estudos, quando tratava das leis, pensou, depois que eles as conhecerem detalhadamente, se alguém porventura perguntar como proceder, tendo um exemplo prático acerca dessas leis, os espíritos, sabendo que a pergunta viria, disseram: vocês, irmãos da terra, quando forem em busca de algo, cientificamente falando, e de alguém, referindo-se a um ser, para que sirva de guia diante das questões que a vida lhes traga, e para que tenham as respostas decididas e com segurança acerca do faço ou não faço, não temam, não titubeiem. Afinal, nós conhecemos ele. Lembram? Da questão 625 deste capítulo, Kardec pergunta aos espíritos: quem Deus colocou na terra para nos servir de guia e modelo? E os espíritos responderam: Jesus. Kardec complementa: Jesus, sem dúvida, foi o ser mais elevado que vestiu a roupa da humanidade, e as suas lições constituem o compêndio
também mais perfeito da verdade, que a nossa humanidade está preparada para receber, entender e experimentar. Por isso, nessa hora de balbúrdia lá fora, de miséria material e moral, de medo, de insegurança, de conluio do homem com as coisas irregulares, em que as paixões querem tomar conta do ser, não há outra saída senão buscarmos a Jesus. Não tenham dúvida de que muitos outros como nós, oradores eméritos e empolgados, contribuíram para o nosso conhecimento e engrandecimento moral. Do mesmo modo, muitos professores, muitos juízes, muitos escritores do lado de cá e do lado de lá. Quantos e quantos, de uma forma ou de outra, na estrada da nossa vida, neste corpo, colaboraram, trazendo ao nosso conhecimento estas leis que hoje estamos apenas apresentando introdutoriamente os seus conteúdos. Dizem eles, só Jesus, que completou toda a viagem, venceu todos os degraus da escada do Jacó, saiu do mundo da materialidade e se tornou divino, que conhece, portanto, a estrada da vida na sua totalidade. Só ele que venceu completamente a estrada pode ser colocado como nosso professor integral nesta busca da verdade. Por isso, não fica difícil. Qualquer lição que daqui para frente eu trouxer a vocês, vocês que conhecem o Evangelho de Jesus, vão comparar, vão colocá-las lado a lado. E se o que for dito não estiver de acordo com o Evangelho, não é verdade e, portanto, não é divino. E para fechar, lembrem, o Espiritismo se baseia, se fundamenta no Evangelho de Jesus. Tirem o Evangelho de Jesus, que traz os conteúdos morais da doutrina, e a doutrina se transforma em filosofia morta. De que adiantaria nós crermos na imortalidade piamente, se não visualizássemos o lado de lá como um campo de melhora, onde nós estaríamos cada vez mais próximos da felicidade? Se já imaginaram, se nós tivéssemos certeza que apenas existem mundos semelhantes ao nosso e ninguém acreditasse em mundos mais elevados? Se o inferno fosse a única morada plausível para nós, a vida ficaria muito mais difícil e os desregramentos seriam muito maiores. Isso para que a gente tenha já consciência de que essas lições do Evangelho impregnam a filosofia espírita de certos elementos que nos motivam a sairmos deste mundo sonhando com um mundo melhor. Por isso, na questão citada 625, Kardec perguntou: quem pode servir de guia e modelo? E eles responderam: Jesus, para que na hora de qualquer dúvida, diante dos discursos inflamados, uns claros, outros mais duvidosos, quando tivermos a tomar uma atitude perante a vida, busquemos do Evangelho. Lá nós temos as respostas para todas as questões humanas. E tudo que falaremos a partir de hoje, adentrando com detalhe nessas leis que estudaremos uma a uma, acreditem, tem por base o Evangelho de Jesus. Jesus, que veio das alturas no nosso mundo de vibrações mais baixas, ele que era luz e se recompôs na forma humana, reassumindo um corpo de carne. Ele que era grande e se fez pequeno, para que em nossa pequenez percebemos quão grandes somos. Ele que, descendo dos planos, onde já convivia com arcanjos e com seres puros, optou por decisão própria, vir até nós para dar a grande notícia, a boa nova, de que a morte não existe, que a vida continua, mas para que possamos desfrutar desse mundo infindo que nós chamamos de cosmos, temos que conhecer as leis. E essas leis são as leis morais que nós começamos, a partir de agora, um estudo mais detalhado. Que Ele nos abençoe.